Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live semanal, live de segunda-feira. É a live que a gente tem sempre um tema pré-definido. As lives, a gente tem as lives aqui no nosso perfil toda segunda e toda quinta-feira. As lives de segunda-feira geralmente é um tema pré-definido e as lives de quinta-feira geralmente são lives de perguntas e respostas. Então, como hoje é segunda-feira, é a live de um tema pré-definido. Eu já tô com boa noite para quem já está entrando aí. O pessoal já clica no coraçãozinho para espalhar essa live para mais pessoas. O tema dessa live vamos colocar aqui já. Samuca, seja bem-vindo. Ana Maciel, seja bem-vindo. A gente chegou pontualmente 9h15. A live de hoje é concorrência, gente. Deixa eu só colocar aqui. Live especial sobre a concorrência. Mas o que é concorrência, Marcelo? Vamos lá, vamos falar sobre isso. Concorrência. Deixa eu só fixar o assunto aqui para a galera que chegar já acompanhar certinho. Aí, fixar comentário. Beleza, show. Beleza. Galera, seguinte. Lembrando que esse conteúdo fica gravado, então para quem não está conseguindo acompanhar as nossas lives na hora que a gente está fazendo, no horário que a gente está fazendo, essa live ela fica gravada no meu perfil aqui no Instagram, mas também fica gravada no meu perfil no YouTube. Então, para quem está assistindo depois essa live, se quiser dar um pulo lá, tem conteúdo exclusivo para lá, tem um vlog que a gente faz, a gente grava nossas viagens como representante comercial, a gente coloca lá. Então, vale muito a pena, se você já puder dar um pulo lá depois e se cadastrar, vale muito a pena e curtir o nosso conteúdo, certo? Vamos falar sobre concorrência hoje. Mas o que é concorrência, Marcelo? O que a gente vai conversar sobre concorrência? Na realidade é o seguinte, a gente recebe muita mensagem inbox de representantes, de vendedores internos, de empreendedores que recém abriram o seu nicho e só que estão enfrentando muita concorrência. É concorrência de preço, é concorrência de frete gratuito, é concorrência que abriu a metros de distância dele, é concorrência sendo desleal. Então a gente vai abordar coisas nesse sentido hoje. Eu separei algumas coisas aqui que fazem muito parte do nosso dia a dia, e quem entrar na live pode também dar o seu parecer do que enfrenta de dificuldade também, do que já passou na mão de concorrência, se tem muita pressão por parte da sua empresa para ultrapassar a concorrência. E uma coisa legal que a gente tem que entender é que tem empresas que a gente acha que são concorrentes nossos, porém não são, tá? Elas podem trabalhar no mesmo segmento, mas a gente não pode considerar concorrente, tá? Por quê? Porque a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. Então você que está entrando aí já novo na nossa live, já clica no coraçãozinho aí para espalhar para mais pessoas. Vamos falar sobre os 3P. Os 3Ps que ajudam muito a gente a estar definindo uma estratégia, definindo uma forma nova de estar... Opa, beleza, valeu, vamos entrando aí. Uma forma nova de estar ultrapassando a nossa concorrência. Então eu vou estar passando para vocês aqui os 3Ps para a gente conseguir formar uma estratégia, mas o pontapé inicial que a gente vai dar agora, o primeiro passo que a gente vai dar agora é o que de fato é a minha concorrência. Eu vou estar aqui passando para vocês exemplos de nichos, para a gente ter uma ideia de como a gente pode considerar, o que a gente pode considerar concorrente. Certo? Vamos lá? Deixa eu tirar esse troço aqui, velho, que botei o aquecedor aqui, tá dando calor. Vamos lá, beleza, vamos embora. Só tomar um gole de chá aqui. Galera, seguinte, o que é concorrência, tá? A concorrência nada mais é de uma outra empresa que abriu um segmento idêntico ao seu, tá? Ela vende o mesmo produto, ela vende para o mesmo fim o produto para
para o cliente igual ao seu, tá? Então, ou seja, você tem o seu avatar, você tem a sua persona, que é para quem você vende, o seu cliente. E esse cliente ele pode optar por você ou pela aquela empresa X, tá? Então, obviamente, aquela empresa X é a minha concorrência. Então, se ela presta o mesmo tipo de serviço que eu, com o mesmo mix de produto que eu, os mesmos produtos, enfim, ela é minha concorrência, tá? Então, a partir daí, a gente já tem definido o que é concorrente. Vamos lá, McDonald's, certo? Todo mundo conhece McDonald's. McDonald's é uma empresa extremamente consolidada no mercado. Burger King, ela é a concorrência direta ao McDonald's, tá? Isso a gente pode sim considerar concorrência, tá bom? Agora eu vou dar um exemplo de concorrência flexível. O que é concorrência flexível? O Subway, ele é concorrente do McDonald's? Não, né? Porque não é o mesmo produto, mas é uma concorrência flexível. Tá? Então ela não serve o mesmo, é do ramo alimentício. Tá? Então é a mesma coisa de eu ter um restaurante japonês e depois é a mesma coisa de ter um restaurante italiano. Quem prefere, e aí vai partir por preferência, tá? Por isso que eu digo que não é uma concorrência legítima, é sim uma concorrência flexível. É a pessoa, ela vai querer ter que comer, e aí depende da preferência da pessoa. Tá? Então quem prefere Subway nunca vai querer comer, de repente, um McDonald's. Para ela vai sempre preferir Subway. Quem gosta de comida japonesa dificilmente vai querer optar por comida italiana. Então elas são concorrentes flexíveis, porque elas atuam no mesmo mercado, no mesmo segmento, só que elas não vendem o mesmo produto. Tá? Uma pastelaria é diferente de uma pizzaria, então não são concorrentes diretos, tá bom? Então é isso que a gente tem que observar. Mesma coisa, loja física que vende tênis, sapato, para um site, um e-commerce que vende tênis, sapato. É o mesmo segmento, vendem o mesmo mix de produto até, só que eles não podem ser considerados concorrentes diretos. É uma concorrência que ela é diferente pelo fato de não ser uma mesma loja física. Quando uma loja física compete em valor, em preço, em praça e produto com uma empresa loja física, a gente sabe que aquilo ali é o meu concorrente direto. Esse termo a gente escuta muito, concorrência direta, e muitas vezes a gente acaba não entendendo o que é realmente uma concorrência direta, tá? Então, só para deixar claro aqui, nesse início, que concorrente direto é aquela empresa que tem a mesma condição que eu tenho, tá bom? Então, assim, só para ficar claro isso, se eu tenho uma loja de sapato, o cara tem uma loja de sapato no outro lado da rua. Se eu tenho um site de compra e venda, a pessoa tem um site de compra e venda. Isso é importante deixar claro, beleza? Então vamos lá. Feito isso, dito isso, né, a gente sabe o que é uma concorrência direta agora. Vamos pegar exemplos de mercado, vamos pegar exemplos de segmento, onde a gente consegue, para a gente tentar ajudar as pessoas que mandaram inbox para a gente, que perguntaram, pediram ajuda para como mostrar valor e ultrapassar o seu concorrente, tá bom? Vamos lá. Estou com um problema na minha região. O pessoal aqui, muitos representantes perguntam para mim, muitos vendedores externos perguntam para mim que possuem problemas na região pela concorrência desleal. Eu já comentei aqui uma vez num vídeo que concorrência desleal, a gente tem que prestar atenção o porquê que ela está sendo desleal, né? Qual é o motivo que ela está sendo desleal. O que eu entendo de desleal é algo que não é fora da lei, né? Algo que talvez você como empresa não vai conseguir competir com ela. E se você é uma empresa que faz tudo de uma forma lícita, dificilmente tu vai conseguir não alcançar o que elas querem, o que a tua concorrência faz também. A não ser que ela faça algo que você não consiga fazer, e aí sim a gente chama de concorrência desleal, certo? Então assim, vamos lá. Eu vou falar aqui para vocês, a gente vai começar com o uso dos 3 P's, né? Os P's são os pilares para a gente montar uma estratégia de venda para principalmente conseguir medir e formular um planejamento aí para a gente estar batendo de frente com a concorrência, certo? Vamos lá, o que são os 3 P's? Os 3 P's são preço, praça
e quando eu me refiro praça, eu digo a localização e logística e produto. Tá? Então são esses 3 P's que são os pilares da gente estar traçando uma estratégia para combater ou pelo menos estar batendo de frente com a nossa concorrência. Tá? Vamos falar sobre preço. Preço que talvez seja uma das coisas mais importantes e mais que o pessoal tem dúvida, tem medo de apresentar preço, não tem segurança de estar passando preço. A gente sempre acha que a nossa concorrência tem o preço mais a concorrência tem o preço mais barato do que o nosso, e muitas vezes não é verdade, tá? Então a gente vai estar abordando isso aqui hoje, certo? Vamos ver o que o pessoal está colocando aqui. Deixa eu só dar uma entrada aqui certinho. Vamos ver aqui. Vixe, bugou o troço aqui. Aqui, beleza. Guilherme Marinho. Fala, Guilherme, beleza, cara? Sou novo como representante comercial, suas dicas valem ouro. Pô, cara, felicidade demais escutar isso aí. Obrigado mesmo. Minha maior dificuldade é conversar com os clientes, fico meio nervoso. Cara, tu é novo em representação comercial, faz parte, tá? Eu sei que com certeza logo isso aí vai ficar no passado, tu vai criar confiança. Então, obrigado pelo elogio. A gente, sempre quando tu tiver alguma dúvida, debate aqui com a gente, cara. Bota alguma dúvida que tu tem aí. A gente pode falar sobre o teu nervosismo, talvez, na frente do cliente. A gente teve uma live semana passada que teve também um colega na representação comercial que levantou a mesma hipótese de ficar inseguro, a falta de segurança na frente do cliente, e a gente abordou muito a confiança, né? A gente falou muito sobre confiança. Tá aí no nosso conteúdo, tanto aqui como lá no YouTube também. Se quiser dar uma olhadinha, fica à vontade, a casa é sua, beleza? Vamos focar no assunto aqui de novo, que é a parte de como é que a gente pode estar competindo com a concorrência com os 3 P's que a gente levantou aqui, tá? O que são os 3 P's? Preço, praça e produto. Lembrando que praça é localização, praça é onde a tua empresa está situada, como fisicamente ou digitalmente, tá? Então vamos lá, preço. A gente vai começar com o preço. A pergunta simples e mais óbvia, o que todo mundo queria fazer, qual é o ideal, né? Como cliente, como consumidor? A gente quer sempre o melhor produto pelo preço mais barato. Isso é óbvio. Se tu perguntar para qualquer cliente teu, ele vai te dizer que é óbvio que ele quer o melhor produto pelo preço mais barato. Só que a gente sabe que é impossível a gente ter o melhor produto pelo preço mais barato. É impossível, tá? É tanto impossível que eu vou te fazer uma pergunta agora, tá? Tudo isso que tu tá usando agora, ou a roupa que tu usou hoje, no teu dia a dia, a roupa que tu saiu do teu trabalho, para trabalhar hoje, ou dar uma olhada na tua casa agora, a tua TV, teu computador, teu celular, enfim, deixa eu te perguntar, é o mais barato que tem no mercado? É o mais barato. O celular que tu tem, que tu tá vendo essa live agora, foi o mais barato? É o mais barato que tem no mercado? O teu sofá, o sofá da tua casa, é o mais barato? Tua mesa, tua decoração, enfim, eu aposto que não é o mais barato. E é óbvio, porque a gente valoriza outras coisas sem ser preço, tá? Ah, Marcelo, pois é, mas quando é para empresa é complicado, eles querem sempre o melhor preço. O que a gente tem que vender a ideia para o nosso cliente, é o seguinte: da mesma forma que você agora, se você olhar na sua volta, tudo que você consumiu, tudo que você tem na sua casa, nas suas roupas, enfim, não é a coisa mais barata. Não é. Mas agora eu faço essa pergunta para você: por que não é o mais barato? Por que o moletom que tu está usando não é o mais barato? Por que a tua cama não é o mais barato, o teu sofá? Porque você dá valor a outras coisas, tá? E o seu cliente também dá valor a outras coisas. Ah, Marcelo, não é assim, meu cliente dá valor só para preço. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Primeiro, geralmente as empresas que são líderes de mercado, elas não têm o preço mais barato, tá? Pode fazer qualquer pesquisa que você quiser. Uma empresa hoje que é líder, que ela é posicionada como líder de mercado, ela não tem o preço mais barato, tá? Isso é fato, isso já foi estudado. Mas por que uma empresa que é líder não tem o preço mais barato? Já que as pessoas acham que o cliente valoriza tanto o preço. É que o cliente não valoriza tanto o preço. A gente acha isso, porque a gente sempre acha que o nosso preço é mais caro, que a gente está cobrando muito por alguma coisa, pelo nosso serviço. Só que não, a gente não está cobrando. A gente tem mania de desvalorizar
a nossa mão de obra, a gente tem mania de desvalorizar o nosso profissional, certo? Então, por que uma empresa que é líder de mercado, ela não é a mesma que cobra mais barato? Porque ela tem uma série de serviços além do que simplesmente te vender o produto. Ela te dá garantia estendida, ela te dá segurança técnica, ela te dá todo um atendimento ao cliente que você pode ligar muitas vezes. Tem empresas que são 24 horas. Ela te dá aplicativo para você mexer saber detalhes sobre o produto dela. Um site totalmente repaginado para você ter um suporte também full time ali de informações. Então ela te dá muito mais, ela te dá o que você precisa e ela vai além disso ainda, tá bom? Então por isso isso tudo tem um custo. Ela tem uma máquina muito grande que isso tem custo também, tá? Para te atender da melhor forma possível, tá bom? Então então vamos partir do início que o cliente, ele não quer simplesmente só preço, principalmente dependendo da área do segmento que tu atua, tá? Então, se tu atua num segmento de comodidade, de qualidade de vida, o que é a qualidade de vida? Sofá, mesa, decoração, itens de cozinha, móveis, tudo essa parte trabalha muito o imaginário e carros também, trabalha muito o desejo, trabalha muito o querer do cliente, tá? Então, quando entra o desejo, tá? Quando entra o querer, o desejo, o sonho do cliente em jogo, o valor, o preço, que é o primeiro P que a gente está abordando aqui, ele fica de lado um pouco, tá? Então por quê? Porque ele tá dando muito mais valor ao desejo dele, né, do que propriamente ao preço que tu tá cobrando. A gente tá falando aqui de preço de base, tá? A gente não tá falando, óbvio, se todo mundo da tua concorrência cobra, vamos lá, R$200 por um mouse e você chega lá e cobra 1.000, você vai ter que justificar muito esses R$1.000, essa margem tão diferente da tua concorrência. Agora, se a tua concorrência cobra 200 e você vende um mouse por 500, aí fica mais fácil de você justificar o teu valor agregado, beleza? Então assim, motivadores de compra, tá? É a primeira coisa que a gente tem que saber para conseguir agregar valor e justificar o nosso valor para o cliente, tá bom? Então assim, todo mundo tem uma motivação. O cliente que compra pelos motivos dele, ele não compra pelos seus. Então não adianta você chegar na frente de um cliente, fala aí de beleza, boa noite, Bruna, boa noite, tá? Alô, Bruna, Juliana, tudo bem? Vamos chegando pessoal aí. Então não adianta a gente chegar na frente do cliente e começar a contar história, de repente a gente começar a mostrar até uns tipos de desespero na frente do cliente, a gente começar a falar sobre, não, que a minha peça vem da Alemanha, que não sei o que, se o cliente ele não quer saber isso, tá? O cliente, às vezes, muitas vezes o cliente está com um problema pessoal, ou às vezes o cliente está com pouco tempo, então enfim, não adianta você falar uma missa, não adianta você pregar uma missa para quem é ateu. Não adianta você vender carne para vegano. Não adianta. Você tem que economizar sua energia. Não adianta você chegar na frente do cliente e falar, dar uma palestra e não valer de nada. Muitas vezes o cliente não valoriza aquele texto pronto que você chega. Muitas vezes o cliente ele está valorizando outras coisas. Mas Marcelo, o que o meu cliente valoriza? Vamos lá. O teu cliente, tá? Eu estou falando no modo geral, tá bom? Então depois a gente pega as partes que são mais específicas, mas de modo geral, o teu cliente ele não valoriza especificamente preço, porque se tu perguntar para ele de onde é que ele está comprando, provavelmente ele vai te falar, ou provavelmente você já até sabe. Se você fizer um estudo prévio antes de fazer uma visita, conforme a gente já falou aqui, você vai saber mais ou menos de quem que ele está comprando. Tá? A partir daí que você descobre de quem ele está comprando, você vai ter uma noção que
Muitas vezes, na maioria das vezes, não é a empresa que tem preço mais barato. Ela pode ser uma empresa que tem preço mais barato do que a sua, mas ela não é a empresa que tem o preço geral do mercado mais barato, tá? Então, a partir daí, a gente tem que entender o que está fazendo aquele cliente comprar daquela empresa. Tá? Muitas vezes pode sim ser preço, apenas uma questão de preço, e aí, se você conseguir formular uma estratégia de preço, uma proposta de preço que seja, vamos lá, o teu cliente, se for 20 centavos de diferença, ele não vai querer trocar você por uma outra empresa, tá? Agora, se você conseguir encostar valor, beleza. Agora, se for uma outras coisas, aí você tem que perguntar para ele, tá? Você vai fazer perguntas para o seu cliente. Provavelmente, geralmente nessas perguntas, ele vai mostrar para você que ele está descontente com alguma coisa, tá? Vou te dar um exemplo, tá? Chega na frente do seu cliente, eu gosto de falar do seu Carlos. O seu Carlos é um cliente que eu já tive vários clientes com o nome de Carlos, então eu sempre exemplifico o meu cliente com o nome de Carlos, tá? Você chega no seu Carlos e fala assim: seu Carlos, como está a entrega do seu material? Como é que a empresa que o senhor está comprando hoje, ela está entregando o seu material bem? Como é que ela está entregando? Isso, entendeu? É uma forma de você, não é uma forma agressiva de você perguntar para ele como é que a concorrência está atendendo. Simplesmente você está perguntando para ele como é que ele está sendo atendido na forma de entrega. Como é que está funcionando as suas entregas hoje, seu Carlos? O senhor recebe uma vez por semana? O senhor paga frete? Como é que está funcionando? Dessa forma, ele vai te responder na maior boa vontade possível. Ele vai falar: não, o pessoal aqui me entrega toda sexta-feira, não, eu tenho que pagar frete, eu estou gastando um dinheirão de frete. Você vai começar a levantar hipóteses para ele mostrar a dor dele, tá? Você vai falar de frete, você pode falar de talvez atendimento, porque tem empresa que tem um atendimento péssimo e a gente está em 2020, indo para 2021 e ainda tem muitos e muitos e muitos clientes que reclamam de atendimento. É inadmissível isso. Cliente que perde, a empresa que perde cliente, e não são poucos, por atendimento. Tá? Eu trabalho com duas empresas diferentes. Eu faço representação para duas empresas diferentes e muitas delas têm a mesma reclamação. Me ligam falando: olha, Marcelo, eu comprava da tua concorrente, só que o atendimento deles tá terrível, não tem como mais a gente comprar deles, e eu queria ver se tu tinha uma proposta para apresentar para nós. O meu preço é mais caro do que a concorrência. Só que nesse exato momento eu sei que ele está valorizando outra coisa sem ser preço. Você entendeu que ele deixou de comprar do concorrente, ele vai fechar a porta do meu concorrente, ele pegou o telefone dele e ele me ligou. Agora vamos lá, por que ele me ligou? Porque ele sabe o meu número. Por que ele sabe o meu número? Porque eu já entrei em contato com ele. Ele falou para mim que estava comprando de outra concorrente, do meu concorrente, mas eu deixei claro que eu estava de portas abertas caso ele quisesse conversar. E nas oportunidades, realmente ele estava pagando um preço muito bom, ele estava com atendimento na época, um atendimento legal, só que as coisas mudam. A gente diz que a lua de mel dura pouco, milagre não existe, tá? São linguagens que a gente usa muito quando uma empresa... Tem muitas empresas que elas fazem promoções, né? Tem muitas empresas que elas fazem promoções para captar e vender o máximo possível dentro daquele mês, tá? Ou daquele próximo trimestre. Então ela baixa a margem de preço, enfim. Só que e aí eles conseguem vender realmente, eles conseguem trazer cliente para dentro. Só que isso não dura muito, porque a matéria-prima é a mesma para todo mundo. Por mais que a minha empresa tenha um custo maior de funcionalismo, a empresa tem mais funcionário, enfim, a máquina da minha empresa é mais pesada para funcionar, a matéria-prima é a mesma e a margem de lucro geralmente é a mesma para todo mundo, porque, enfim, tem outros custos. Então, por um determinado momento ela vai conseguir ser muito mais barata, ela vai conseguir ofertar coisas que os clientes vão adorar, só que a gente costuma dizer no mercado que lua de mel dura pouco.
tá? Então provavelmente vai dar depois daquele trimestre ali fazendo um milagre nos preços e na entrega, ou a empresa vai chegar pro teu cliente e vai falar que, olha só, seu Carlos, a gente não vai mais conseguir lhe dar frete pago, tá ok? A partir de agora o frete ele é cobrado, ou ela vai dizer, olha só, seu Carlos, agora a gente não vai mais vender material pronta entrega, porque custa muito caro a gente manter em estoque aqui, e agora é só por encomenda, tá? Então é por encomenda e a encomenda é 30, 40 dias. Então são coisas que acontecem, tá? São coisas que acontecem que acabam enfraquecendo o elo, tanto da tua parte, quando a tua empresa modifica algumas coisas, como na concorrência também. É isso que eu quero que você saiba. Então é determinante que você faça perguntas para o seu cliente para quando, como ele está sendo atendido, como é que está sendo a entrega, se a entrega está sendo boa, se o custo-benefício que ele está tendo com aquele material ali é bom, se ele está conseguindo uma margem boa para vender para o cliente dele, tu entendeu? Se faz sentido. Se ele acusar para você, por exemplo, nossa, olha, eu tô tendo um problema de entrega, tá? O pessoal tá me entregando em 40 dias, vai. E aí, nisso você sabe que a tua entrega é em 30, tá? Só aí você já tem 10 dias a menos na frente da tua concorrência. Aí você pega e faz uma outra pergunta. Tá? Chega pro teu cliente e fala assim, seu Carlos, aí ele falou pra você, nossa, eu tô me incomodando com a entrega tá demorando muito e tal. E ao invés de você se jogar nos pés dele e falar assim, não, seu Carlos, a minha entrega é 30 dias, por favor, compra comigo. Você vai devolver uma outra pergunta pra ele que inconscientemente vai ser matadora. Você vai chegar pra ele e vai falar assim, seu Carlos, deixa eu lhe fazer uma pergunta. E se eu reduzir essa entrega de 40 para 30 dias, ajudaria o senhor? E fica quieto. Tá? Não fala mais nada, deixa ele pensar. A consciência dele vai olhar para ele e vai falar assim, ó, cara, não tem sentido tu continuar esperando 40 dias por um material, por um produto, e os caras estão te oferecendo a 30. E ele vai olhar para ti e vai falar, nossa, com certeza. Aí tu ganhou um ponto com ele, aí tu ganhou uma porta, a porta se abriu com ele, e a partir daí é o primeiro passo de você pegar e montar uma proposta de valor para o teu cliente, tá bom? Aí se ele vai falar, nossa, seria ótimo, aí você vai pegar e vai entrar na conversa, aí você vai falar assim, ó, então deixa eu lhe explicar mais sobre isso. Falei aqui sobre prazo de entrega, porque tem muito cliente que valoriza mais até que o próprio preço, mas posso dar o exemplo de garantia. Seu Carlos, quanto é que a tua empresa, quanto é que essa empresa que o senhor está comprando unidade de garantia? Eu tenho 30 dias por lei de garantia. Aí tu vai chegar para ele e falar assim, seu Carlos, e se o senhor tivesse 60 dias, não seria melhor para o senhor? Para o seu cliente final, não daria mais tranquilidade? Provavelmente, 99% ele vai dizer que sim, não, com certeza. Meu cliente final ia ficar muito mais tranquilo e até ser termo de venda. Ele ia poder, o seu Carlos, ele ia poder usar até isso como argumento de venda para o cliente final dele, sabendo que aquela marca ali dá 60 dias ao invés de 30. Entendeu? Então são coisas fora o preço, a gente não está discutindo o preço aqui, tá? Que você pode atrair, são motivadores de compra, que a gente chama isso, que todo cliente tem. Lembrando aqui, a gente falou no início que o cliente ele compra pelos motivos dele, pelas dores dele e não pelas suas. Não adianta eu chegar lá e dizer que o meu filho está com dor de garganta e ele precisa comprar de mim para eu poder ter dinheiro para comprar um antibiótico, que isso não vai acontecer, tá? Ele pode até te tirar 10 reais do bolso e dar para ti, mas dificilmente ele vai comprar de ti e virar teu cliente. Então, dessa forma, a gente tem que descobrir o que o teu cliente valoriza de fato, certo? Primeiro pilar nosso aqui é preço. Então a gente discutiu como a gente está passando por cima do preço exclusivamente, tá? Repassando aqui fazendo um resumo breve. Geralmente quem é líder do mercado de qualquer segmento não tem o melhor preço, tá? Não é a empresa que cobra mais barato, fica dito isso. O cliente valoriza mais coisas além do preço, tá bom? Então a gente consegue sim, com perguntas, a gente tem que perguntar para o cliente como é que ele está sendo atendido, se tem alguma coisa, o que de repente poderia melhorar nessa empresa que ele está comprando. E eu tenho um outro fator aqui que eu gostaria muito de ressaltar, que é a conveniência, tá bom? Em uma das empresas que eu estou representando hoje, a gente está passando por um período de conveniência. O que é isso?
A matéria-prima, o produto X, ele está tendo uma demanda muito grande e a oferta dele está menor, tá bom? Então o que está acontecendo? O preço ele aumentou, obviamente o preço ele aumentou muito. Então a gente a empresa onde eu trabalho, a empresa onde eu represento, ela disponibilizou estoque à pronta entrega. Quando essa empresa fez essa disponibilidade de estoque à pronta entrega, a gente sabe que estoque à pronta entrega de material custa dinheiro, porque é um dinheiro que a empresa vai estar adiantando para a fábrica produzir, e aquele material não está vendido. Aquele material vai ficar parado ali, ok? Então, a diretoria dessa empresa que eu represento, eles colocaram um custo extra nesse material de estoque, tá bom? Por quê? Conveniência. Deixa eu te perguntar, quanto é que custa uma garrafa d'água? Quanto é que custa uma garrafa d'água no mercado? Acho que está em torno de R$1,50, eu acredito. Quanto é que custa uma garrafa d'água num posto de gasolina? Sei lá, acho que a última vez que eu comprei uma garrafa d'água num posto de gasolina estava em torno de uns R$4,50, R$5. R$5 eu acho que estava. De R$1,50 para R$5, tá? Isso é o que? Conveniência, tá? Eu tô passando por ali, eu tô com sede, não tem mercado perto, eu tô ali, eu tenho uma oferta de um produto ali e eu vou pagar aquele preço, entendeu? Já tá ali aquele produto, ele tá gelado, ele tá me olhando, é só abrir o freezer e pegar, eu vou pagar essa conveniência. Então tem muito isso também que a gente tem que fazer a observação, que muitas vezes a nossa concorrência hoje ela está sendo mais conveniente para o nosso cliente do que a nossa empresa, tá? E nisso vai um ponto para a gente sentar com o nosso gestor, sentar com a nossa equipe de vendas ou com a gente mesmo, refletir o como a gente pode emparelhar essa conveniência, tá? Como é que... Marcelo, dá um exemplo. Por exemplo, por que é conveniente de um cliente meu comprar de São Paulo? Porque aquele cliente ali desce um caminhão que faz a entrega toda sexta-feira. Por que é conveniente do cliente meu retirar na loja ao invés de esperar chegar a metansportadora entregar? Porque a metansportadora cobra um valor X e ele, se retirar na loja, ele não cobra. Isso é conveniência, tá? Então, primeira coisa, você tem que entender o que a tua concorrência está sendo conveniente, no que ela está sendo conveniente para o cliente está comprando deles. E outra coisa, como você pode ser conveniente para o seu cliente, tá bom? Como você pode dar algo a mais, como você pode ser o poço de gasolina com a água gelada no caminho do seu cliente. Como? Pense nisso, estude o que o seu cliente gostaria de receber mais. Se ele, de repente, ao invés de uma entrega uma vez na semana, ele gostaria de receber 2 entregas. Vou te dar um exemplo. Tinha um cliente nosso que pagava frete toda semana. Toda semana esse cliente pagava frete por um produto X, tá? Toda semana ele pagava frete. E eu perguntei pra ele, na maior cara dura, eu perguntei pra ele assim, deixa eu te perguntar uma coisa, quanto é que tu paga de frete semanal? Ele falou assim pra mim, Marcelo, hoje eu tô pagando em torno de R$50. R$50 toda sexta-feira eu pago de frete. Obviamente a gente fez o cálculo mensal ali de quanto que ele ia gastar, então a gente viu que ele gastava em torno de R$200 por semana de frete, tá? Sendo que a empresa, uma das empresas que eu represento, ela tem entrega gratuita, tá? Óbvio que essa entrega é uma vez por semana também, mas eu perguntei pra ele, olha só, e aí eu não ofertei pra ele já de cara, tipo assim, mas o meu frete é gratuito, compra comigo. Não, eu fiz uma outra pergunta, eu falei assim pra ele, e se eu te conseguisse frete gratuito? Tu tem noção que tu ia economizar R$200 no teu orçamento, certo? Isso não te ajudaria? A resposta foi que sim, óbvio que ajudaria. Então aí eu fiz uma proposta para ele, como para ele se programar para receber uma vez na semana gratuitamente, certo? Vamos para o próximo P. A gente até se alongou um pouco nesse P aqui, que é o preço, porque obviamente o preço é uma das coisas mais ditas, né, numa negociação. Beleza, vamos lá. Praça. O que é praça, Marcelo? Praça é localidade, região, enfim. Praça, tá?
Se eu for abrir uma loja física, eu tenho que prestar muito mais atenção nisso. Por quê, Marcelo? Porque se eu for abrir uma loja física, eu tenho que entender aonde eu vou estar abrindo essa loja física. Então, mas no que isso tem a ver com concorrência? Tudo a ver. Se você vai abrir uma loja de artigos de bazar, tá? Ou uma loja de roupas, né, em confecção, você tem que entender quantos concorrentes diretos teus tem naquela circunferência, tá? Não adianta, o teu sucesso, a tua margem de sucesso, principalmente no começo, que a gente precisa de um gás, porque o vendedor ele colocou um dinheiro, tá, que muitas vezes era o único dinheiro que ele tinha nesse negócio. Então tem que ser muito bem pensado. A praça, ela faz parte, a localidade, a praça, a região faz muito sentido no teu planejamento de negócio. Então você tem que ver qual a rua mais movimentada da tua cidade. Marcelo, a rua mais movimentada da minha cidade é no centro e é inviável um aluguel lá. Beleza. Então no centro é caro. Tem certeza? Até uma loja de primeiro andar, sem ser a loja de térreo, loja de primeiro andar, sabe aquela loja que tem a porta e você entra? A gente pode estudar essa opção também. Talvez uma loja numa outra avenida sem ser central, uma avenida que tem bastante fluxo também, você pode começar por ali, geralmente o aluguel é mais barato. Agora partindo para o campo da internet, partindo para a parte digital, qual é a parte qual é a localidade, qual é a região que eu moro? Eu vou atender a região que eu moro? Sim, mas qual é a circunferência de atendimento que eu posso fazer? Tá? A gente diz aí até para custeio de frete, custeio de combustível, para a gente estar em torno aí de até em torno aí de uns 30, em torno de uns 30, 35, 40 quilômetros num raio, que aí você pode trabalhar nesse raio de atendimento, até para você distribuir o teu conteúdo em site, em plataforma, você pode focar nesse raio de atendimento. É óbvio que se alguém te ligar de outra cidade mais longe, de outro estado, você vai tentar fazer uma proposta que fique bacana para você apresentar para ela ali. Mas é importante que a gente foque principalmente na nossa região, tá? Tem um ditado que diz que antes de ser o melhor do mundo, eu preciso ser o melhor do meu bairro, tá? Então assim, seja o melhor da tua rua, depois o melhor do teu bairro, o melhor da tua cidade e assim por diante, tá? Então a gente já discutiu concorrência sobre preço. Eu te dei algumas dicas aqui para você trabalhar formas de você estar batendo preço, formas de você tá indo além do preço, mostrando para o teu cliente como tu pode ir além do preço, sendo conveniente para ele e aplicando e perguntando os motivadores de compra do teu cliente. Sobre a praça, a gente está falando da localidade, da região e da logística que tu vai ter. A gente sabe que agora com o mercado digital a gente pode sim ter uma logística muito mais facilitada. A gente pode ter um depósito apenas, a gente pode ter apenas um produto em estoque, que daí a gente consegue fazer uma logística para as regiões. Então, mas falando de custeio, tá? Porque isso tem custo. Se você vai dar frete grátis para o seu cliente, se você vai levantar como bandeira da tua empresa frete gratuito, é isso que eu falei agora. Tente sempre atender um raio que fique factível para você conseguir manter esse frete gratuito. Não adianta você, eu atendo todo o Rio Grande do Sul frete gratuito e 2 meses depois você dizer para o cliente, olha, a gente não tem mais condições de fazer isso, tá? Então, por quê? Porque você custou muito caro isso, entendeu? Então é muito mais fácil você pegar e começar de baixo, começar com a tua região, com o teu bairro, com a tua cidade, se divulgando. Isso se você é empreendedor, ok? Agora, se você é representante, se você é vendedor externo, vendedor interno, a tua região de atendimento, ela é muito, muito, muito importante, tá? É importante que você não trabalhe com uma região imensa, porque no momento que você tem uma região imensa, Marcelo, mas quanto maior a região, mais clientes eu vou ter. Não necessariamente, tem regiões que são muito grandes e você tem ali 3, 4 clientes em potencial. Os outros clientes são todos que compram
pulverizados e isso não influencia tanto no teu faturamento, tá? Isso eu falo por experiência própria. Então, às vezes, você pode fazer um estudo da tua região, tá? Logisticamente falando. Então, você pode ver se, de repente, se você tem uma região muito grande e você vê que aquela região pode te render mais frutos, talvez seja uma boa ideia você colocar um preposto, um auxiliar de vendas do seu próprio bolso. Vamos lá, se você vê que vai valer a pena, ou algum representante que já trabalha em algum outro segmento e se interessar por agregar uma representada, pegue ele como preposto. Aí você vai conseguir dividir a região, você vai pagar comissão para ele e você vai ter um faturamento. Agora, se você fez, por isso que é importante você fazer o estudo, tá? Da sua praça de atendimento da sua região. Você fez um pré-estudo da tua região e você viu que não, a tua região é grande, mas é grande só em área, tá? Eu não tenho de onde mais tirar cliente nessa região. Tá, e se você tem certeza nisso, então não vale a pena você pegar e se ficar deslocando quilômetros e quilômetros para visitar um cliente específico, entendeu? É muito mais fácil você traçar outras estratégias de atender, porque o representante, principalmente, o representante ele precisa ir, o representante ele precisa visitar. Então não adianta você visitar um cliente uma vez por ano, tá? Você tem que fazer visitas regulares e a gente sabe que para visitar regularmente a gente precisa de proximidade, certo? Dito praça, a gente já falou sobre preço, como justificar preço e como valorizar o nosso produto muito além do preço. A gente falou sobre como praça e região é importante e agora a gente vai para o último P, produto. No final dessa live, mais pro finalzinho, eu vou estar dando mais uma dica para vocês que não vou adiantar nada agora, tá? Vou deixar mais pro finalzinho da live, beleza? Vamos lá, vamos entrar em produto então. Talvez é um dos principais pilares, tá bom? A gente sabe que preço é importante, a gente sabe que a localidade, que a região é muito importante também, mas como o meu produto, o meu produto pode me ajudar a superar minha concorrência? É meio óbvio isso que eu vou dizer agora, mas é o seguinte: produto bom, mal vendido, ele não vai trazer nenhum tipo de benefício, tá bom? Se o vendedor não consegue transpassar, ele não consegue mostrar para o cliente dele todos os benefícios que aquele produto realmente tem, o cliente ele não vai se interessar e não vai querer comprar. Isso é óbvio, tá, Marcelo? Isso é óbvio? Não, mas é importante a gente sublinhar algumas coisas, tá? Por exemplo, não adianta eu chegar no meu cliente, sentar na frente dele, abrir o manual técnico do produto e começar a ler. Olha, esse produto aqui foi fabricado pela máquina tal, empresa tal. Não é isso, tá? Eu preciso mostrar para o meu cliente o que eu, Marcelo, eu como vendedor, eu como representante, eu sei daquilo ali, tá? Mas isso vai muito além, gente, isso vai muito além. Isso vai à tendência de mercado, tá? A tendência de mercado. Eu falei agora há pouco aqui sobre conveniência. Eu falei que uma das empresas que eu represento, ela tem, por exemplo, assim, tem muita demanda para pouca oferta hoje no mercado. Então acabou o material tendo uma elevação do preço e a gente está vendendo muito por conveniência, que a diretoria escolheu botar produto em estoque e a nossa concorrência não tem tanto produto em estoque, então esse valor em estoque está um pouco mais alto por conveniência. Isso é tendência de mercado que eu sei. Tá? Então isso eu posso estar falando para o meu cliente, tá, ok? Isso eu posso estar falando para o meu cliente. Olha só, a nossa empresa hoje investiu X valores, X milhões de reais em estoque para o senhor ver, seu caso, o tamanho da nossa empresa. A gente investiu X milhões de reais em estoque para a gente ter essa conveniência para o senhor, tá? Então, obviamente que isso tem um custo, obviamente que eu não posso, tendo um material à pronta entrega, eu não posso ter o mesmo preço de uma empresa que vai te entregar daqui a 40 dias. É óbvio que o que eu tenho hoje é mais caro, tá? Por quê? Porque eu estou aqui lhe atendendo com material pronto entrega e a minha empresa investiu dinheiro antes. A minha empresa foi lá e comprou matéria-prima antes, investiu dinheiro para deixar o material parado ali para a gente conseguir lhe atender o quanto antes, não deixar o senhor esperando 40 dias por material. Isso é tendência de mercado. Então, quando eu estou falando de produto, eu não estou falando só de
Ah, olha só, esse produto é amarelo, esse produto quando chove ele não deixa olhar. Não, isso é obviedades, tá? Isso aí ele vai pegar o manual e ele vai ler. Agora você sentar na frente dele e mostrar para ele assim, ó, passar toda a segurança para ele. Seu Carlos, o negócio é o seguinte, tá? Nossa empresa é uma empresa que está se estruturando cada vez mais no mercado. A nossa empresa ela está investindo muito, tanto em maquinário quanto em pessoal. O senhor vê que o nosso atendimento é um atendimento diferenciado. A gente nunca deixou o senhor pendente alguma resposta, alguma coisa que o senhor estava precisando. E isso vai de encontro com o que a gente falou antes de hoje, em 2020, como tem reclamação de atendimento. É impressionante. E você como representante comercial, você como vendedor externo, enfim, você é a sua marca, você é a sua empresa. No momento que você atende mal um cliente e aí você sai dessa empresa, você atende mal de repente porque está saindo dessa empresa já, aí você troca de empresa e vai querer vender para o mesmo cara. Não tem sentido nenhum, porque você é a sua empresa. Aí você vai bater lá no mesmo cliente, oi, tudo bom? Te lembra de mim e tal, vai querer vender pro cara, sendo que tu mal atendia ele na outra empresa. Você fica marcado, o cliente ele não vai querer nem te receber, certo? Então, o produto, você tem que ser conhecedor do produto como qualquer especialista precisa ser, tá? A gente falou, já falou aqui numa das lives que o porquê que lojas de colchões, por que essas lojas tem pessoas que usam jaleco, né? Por quê? Porque o fundamental daquilo ali, uma pessoa entrou naquela loja para comprar algo que tem muito valor agregado para ela. Ela vai passar noites naquele produto, ela vai comprar uma cama, muitas vezes ela pode ter problema de coluna, muitas vezes ela teve um sonho de comprar uma cama gigantesca, uma cama queen size, e ela precisa de um auxílio, obviamente, porque ela não entende, ela não é uma profunda conhecedora de camas, ela não é uma profunda conhecedora de colchões. Então, quando uma empresa coloca alguém se portando e falando e agindo como especialista na frente daquela pessoa, ela dá muito mais valor e ela tem muito mais confiança para comprar, certo? E isso até eu acho que teve uma pessoa que perguntou aqui na live, deixa eu ver se eu busco aqui agora, foi o Guilherme. Foi o Guilherme que falou aqui na nossa live que ele fica nervoso às vezes na frente do cliente. Isso é uma forma de você evitar o nervosismo, Guilherme. É justamente você pegar e conhecer muito o seu produto. No momento que você conhece a fundo o seu produto e vê para que serve, entender para que serve, no que você pode aplicar, como ele melhor fica aplicado, qual é a forma que o seu cliente pode economizar produto, onde é que o seu cliente pode revender aquele produto, como, para quem ele pode revender aquele produto. Você tem que ajudar o seu cliente a vender, tá? Então, muitas vezes, para quem o representante que vende para um cliente, eles têm que entender que aquele cliente ali, muitas vezes, ele tem um cliente final, tá? Então, se o teu cliente não vender para o cliente final dele, ele não vai mais te comprar, vai sobrar estoque, o cara não vai mais te comprar. Então o que eu faço? Muitas vezes eu mesmo ajudo o meu cliente a vender para o cliente final dele. Eu chego para ele, chego na venda e falo assim, seu Carlos, isso aqui o senhor pode chegar no seu cliente e falar de tal forma. Isso aqui, seu Carlos, o senhor pode explicar para o seu cliente. Isso aqui ele vai ter uma garantia estendida, que ele não precisa se preocupar com esse tipo de situação. Seu Carlos, isso aqui o senhor pode explicar para o seu cliente que ele vai receber muito mais rápido. Pode ter um custo agregado a mais? Pode, mas o tempo que ele não vai ficar esperando, o quanto antes ele já vai ter esse material, vai valer muito a pena. Isso o meu cliente entende, passa para o cliente dele e acaba vendendo, acaba fazendo a venda. E repito, no momento que o meu cliente faz a venda para o cliente final dele, já é uma venda a mais para mim, porque meu cliente vai precisar de mais estoque e obviamente vai comprar de mim, porque fui eu que ajudei ele a fazer essa venda. Certo? Gente, chegamos na parte final aqui. A gente falou sobre concorrência, como a gente pode se sobressair a nossa concorrência. A gente falou sobre os 3 P's, que é preço, praça, que é a nossa região, né, a região que a gente de atendimento, e produto, tá? São os 3 P's de vendas, os 3 P's que ajudam muito a gente a superar a nossa concorrência. Galera, compartilhe nosso conteúdo aí com quem você acha que vai gostar, continue acompanhando, mas eu quero dar uma última dica para vocês aqui agora, tá?
Quem estiver vendo essa gravação depois no YouTube ou no nosso perfil no Instagram, pega e anota aí que eu vou falar agora para você, tá? Pega a caneta e anota. NPS, tá? Anota isso aí, NPS. Net Promoter Score. O que é isso, Marcelo? O que é NPS? NPS é uma pesquisa, tá? Sabe aquela pesquisa de satisfação? Eu garanto que você já deve ter recebido isso aí por e-mail, por SMS, enfim, alguém te ligou. NPS, pesquisa de satisfação, grossamente falando, pesquisa de satisfação. De 0 a 10, qual a probabilidade de o senhor indicar a nossa empresa para um amigo e para um conhecido? Aí tu vai botar de 0 a 10, tá? Isso é o básico do NPS, tá? Tu pode colocar outras perguntas. No que a nossa empresa poderia melhorar? Qual a maior dificuldade que você achou na nossa empresa? Quais são as qualidades? O porquê você compra da nossa empresa? São perguntas, isso é uma pesquisa que você pode enviar por e-mail para o seu cliente. O Google, tá? Google te dá gratuito isso, tá? Você pode fazer um formulário de NPS no Google e enviar o link para os seus clientes, tá? E aí os seus clientes vão responder e você vai ter uma noção real do que está faltando na tua empresa. Nossa, Marcelo, a minha concorrente ela é líder do mercado, cara. A minha concorrente ela não dá espaço para todo cliente que eu vou. Essa empresa bendita aí, cara, ela atende todo mundo. Faça uma pesquisa, faça um NPS. Primeiro, obviamente, você não vai mandar um e-mail de pesquisa sem o cliente conhecer você. Isso é óbvio, tá? Você vai ligar, você vai se apresentar, você vai falar com o teu cliente. E aí, depois desse primeiro contato, você vai agradecer e falar que a tua empresa está disposta a estar competindo forte no mercado, está competindo e vai mandar uma pesquisa. E seria muito grato se aquele cliente disponibilizasse um minutinho ali para responder aquela pesquisa. Já previamente você já avisa isso. Depois você joga essa lista, você joga essa pesquisa e depois o resultado que você vai ter dessa pesquisa é impressionante, tá? O resultado que você vai ter dessa pesquisa você vai saber o que aquele cliente ali acha da sua empresa. Você vai saber o porquê que aquele cliente parou de comprar da sua empresa, o porquê que ele nunca comprou da tua empresa. Então, faça sempre perguntas diretas. Se você precisar de ajuda para montar um NPS, chama a gente no inbox, que eu tenho certeza que a gente vai poder te ajudar da melhor forma possível. Certo? Lembrando que a live de hoje vai ficar gravada, depois a gente vai lançar ela posteriormente no YouTube. Eu te agradeço do fundo do meu coração por você estar aqui. Pessoal que ficou do início até o fim aí, obrigado mesmo. Continue acompanhando o nosso conteúdo. Lembrando que a gente falou hoje sobre formas de a gente estar superando a nossa concorrência. Foi uma live especial sobre concorrência, que a gente sabe que cada vez mais vão aparecer concorrências. Tem empresas que incomodam a gente por 6 meses, depois fecham, mas nesses 6 meses elas atrapalham muito. Tem concorrente nosso que é concorrente de anos já, que são concorrentes consolidados no mercado. Então a gente falou um pouquinho aqui sobre os 3 P's, que são os pilares da gente conseguir montar uma estratégia para fazer uma superação em vendas, certo? Lembrando, preço, praça, que é a localidade, região que você vai atender, e produto, certo? Gente, obrigado de coração aí para todo mundo. Eu espero que a gente tenha boas vendas esse mês, muitas boas vendas nesse próximo último trimestre que se apresenta para nós aí. A gente sabe que foi um ano bem complicado, mas eu quero dizer que você pode contar comigo hoje e sempre, certo? Muito obrigado por tudo, a gente está à disposição. Um grande abraço para todos que acompanharam a gente aí até o final. Boas vendas, como sempre digo, e até mais.